Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma Resposta Ortodoxa. E na Resposta Ortodoxa de hoje, nós respondemos a seguinte pergunta: por que é que os cristãos ortodoxos celebram a Páscoa em dias diferentes, né, do que é celebrado aqui no Ocidente? Então, esta semana, para as denominações ocidentais e para o calendário civil, é a Semana Santa. Mas, inclusive hoje, né, sexta-feira, é a Sexta-feira Santa, né, do Ocidente. Né? Porém, nós não celebramos a Sexta-feira Santa hoje. O que nós celebramos hoje é a Anunciação a Theotokos, a Anunciação à Santa Mãe de Deus, a festa da Anunciação, quando o Santo Arcanjo Gabriel, né, anuncia à Santíssima Virgem, né, a encarnação do Verbo de Deus. E nós celebramos esta festa da Anunciação hoje em preparação para a Semana Santa, que para nós cristãos ortodoxos é a próxima semana e não esta. Então, por que é que os cristãos ortodoxos celebram a Páscoa em dias diferentes? Para responder isso, é simples, né? Nós não utilizamos o calendário apóstata gregoriano, que está separado, né, da Igreja Ortodoxa, mas nós utilizamos o calendário patrístico, né, o calendário dos Santos Padres. E as datas da Páscoa foram definidas pelos Santos Padres dos concílios ecumênicos, em especial o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, em 325. Neste concílio, os Santos Padres definiram as datas da Páscoa, sempre em um domingo, né, após a primeira lua cheia do equinócio da primavera do Oriente. Né, os cristãos ortodoxos celebram a Santa Páscoa, que ocorre sempre após a Páscoa judaica. Então, esta é a diferença. Né? Enquanto o Ocidente celebra a Páscoa segundo o calendário apóstata gregoriano, né, os cristãos ortodoxos permanecem fiéis ao calendário patrístico, o calendário dos Santos Padres, que foi firmado, né, no Concílio Ecumênico de Nicéia em 325. Este calendário gregoriano ele veio bem depois, se não me engano, se não vou errar aqui, no século XIII, certo? Então ele veio bem depois, bem posterior, e foi adotado pelo Ocidente. Então esta é a diferença, né? Nós celebramos a Páscoa segundo o calendário patrístico, enquanto os cristãos, enquanto as denominações ocidentais celebram a Páscoa conforme o calendário gregoriano, o calendário que veio bem depois. Então, a inovação veio do novo calendário, né? E não dos ortodoxos, né? Não é uma modinha ortodoxa, não é uma invenção ortodoxa celebrar a Páscoa, né, em dias diferentes. Não, a Igreja Ortodoxa celebra a Páscoa da mesma forma desde o Concílio de Nicéia, né? E diferente do Ocidente, que realmente inovou depois. Então esta é a diferença, né, de dias e de calendário. Às vezes as datas coincidem, né? Se não estou enganado aqui, a última vez que coincidiram foi em 2017 e a próxima será em 2025. Mas na grande e esmagadora maioria das vezes e dos anos, né, sempre serão em datas diferentes, porque a Igreja Ortodoxa preserva o calendário patrístico, preserva a tradição dos padres e não a inovação deste calendário apóstata. Então, por isso, né, existe essa diferença de dias. Né? Algo que não é uma besteira, certo? Muitos cristãos ortodoxos foram presos, até mesmo martirizados, por não aceitarem o novo calendário, especialmente no século XX. Então, para nós não é uma besteira, mas para nós a fidelidade, né, à tradição e aos santos padres, né, é também a fidelidade a Deus, né, a sua Santa Igreja. E é importante dizermos que, né, a Páscoa ortodoxa, né,
ela é sempre acompanhada, por exemplo, pela graça de Deus, no que se manifesta também no milagre do fogo santo, do fogo sagrado que ocorre, né, na Igreja do Santo Sepulcro, somente entre os ortodoxos, né? Então nós vemos que a Páscoa ortodoxa ela é acompanhada pela graça de Deus e nós testemunhamos isso pelo milagre do fogo santo que ocorre todos os anos na Páscoa ortodoxa, lá no Santo Sepulcro, né? Somente com os ortodoxos, né? A Páscoa ocidental ela só marca a passagem dos dias, né? E esta é a diferença. E nós hoje celebramos não a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa ortodoxa será na próxima semana, né? Assim como a Páscoa ortodoxa como um todo é na próxima semana e não nesta semana que é celebrada aqui no Ocidente. E hoje nós celebramos a festa da Anunciação da Mãe de Deus. Então hoje é um dia festivo na Igreja Ortodoxa, um dia onde celebramos a festa da Anunciação, quando o arcanjo Gabriel visitou a Santíssima Virgem e deu-lhe a boa nova, né? Tu és bendita entre todas as mulheres, cheia de graça, né? Pois o Verbo de Deus se fará carne, né, no teu ventre. Então, celebrando esta festa santa, esta festa bendita, em preparação para a Semana Santa, a Igreja nos ensina e nos lembra hoje que a salvação ela não está resumida ao Calvário, mas que toda a vida e toda a obra de Cristo é salvífica desde a encarnação, quando o Senhor se faz homem no seio da Santíssima Virgem Maria. Então, celebrando esta festa hoje, né, esta festa onde a Santíssima Mãe de Deus é consolo e revigoramento espiritual para os cristãos ortodoxos em preparação para a Semana Santa. Então, pelas orações da Santíssima Mãe de Deus, dos nossos santos e teóficos padres, o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.